Olá, pessoal. Vamos continuar exercitando raízes e potências. Por que eu estou insistindo tanto nessa história de raiz e potência? Você vai precisar delas para o Enem, ou então, se você for para a universidade, você vai fazer um curso de ciências exatas, ou alguma área tecnológica, alguma engenharia. Raízes e potências vão aparecer o tempo todo. Então, é necessário que você esteja bem treinado. E você não vai ficar bem treinado só vendo alguém resolver problemas. Você vai ter que sentar e fazer também. Ok? Vamos lá. Começar com essa aqui. Ó. Raiz cúbica de 128. Cúbica porque o índice é 3. Eu quero simplificar. Isso quer dizer o quê? Eu quero deixar esse número aqui, 128, o menor possível. Esse número dentro da raiz, menor possível. Ou, se for possível, até remover a raiz. Aí você escreve o 128 como 2 à sétima, você fatora o 128, pronto, raiz cúbica de 2 à sétima. Chegando aqui, você usa a definição de raiz. Raiz é o quê? Raiz é uma potência. Transforma numa potência. 2 elevado a 7 sobre 3, dividido pelo índice 3, né? Definição de raiz. O índice aparece aqui embaixo. 2 elevado a 7, 3. Ou seja, transforma a raiz numa potência. Pronto. Quando chega aqui, você tem dois caminhos possíveis. Os dois caminhos levam para o mesmo resultado que eu coloquei aqui em vermelho. Primeiro caminho. Você tem que lembrar no primeiro caminho que 2 elevado a 7 terços, eu posso tanto escrever assim, ó, colocar o 7 em parênteses e um terço fora. Ou posso escrever assim, ó, colocar um terço dentro de parênteses e colocar o 7 fora. Essa propriedadezinha que está destacada aí à direita, certo? Os dois casos aqui é a mesma coisa, ó. 2 elevado a 7 vezes 1 terço, 7 terços. Ó. 1 terço vezes 7, 7 terços. Então aqui eu estou escrevendo a mesma coisa nos três casos, né? Que eu coloque o 7 para dentro ou coloque um terço para dentro, certo? Então com isso, eu escrevo 2 a 7 terços, escrevo colocando 7 dentro do parênteses. 2 elevado a 7 é elevado a 1 terço. Aqui você vai escrever esse 2 elevado a 7 de uma maneira tal que apareça um número que dê para dividir pelo índice 3. Repetindo, eu vou escrever o 2 elevado a 7 como 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1. Isso aqui não deixa de ser 2 elevado a 7, né? Essa terceira propriedade aí, ó, tá do lado direito, né? Onde você pode quebrar uma potência em duas, uma multiplicação, né? Essa terceira aqui, ó, certo? Então, isso aqui é 2 a 7. Terceira propriedade. Por que eu fiz aparecer o 6? Porque na hora que eu for multiplicar por 1 terço, 6 vezes 1 terço dá 2. Vai dar o número inteiro. Certo? Então, escrevo 2 a sétima dessa forma, de maneira que eu faça aparecer o 6 em cima. Pronto. Agora você vai usar as duas propriedades que estão em cima. Aqui você multiplica esse índice 6 por esse outro um terço, ó, 6 vezes 1 terço, certo? Dá o expoente 2, né? O expoente 2. Fica 2 elevado a 2. Então, isso aqui dá 2 elevado a 2. Esse outro aqui, 2 elevado a 1 terço vezes 1 terço. Então, ficou assim, ó. 2 elevado ao quadrado, isso aqui é 4. E 2 elevado a 1 terço, que está na forma de potência, eu volto para a forma de raiz. Fica raiz cúbica de 2. Observe que o índice é 3, né? Então, 4 raiz cúbica de 2 é o raiz cúbica de 128 simplificado. Ok? O outro caminho que você pode seguir é você escrever esses 7 terços, ó, como 6 terços mais 1 terço. Então, esses 7 terços que está no expoente, eu escrevo assim. Ó. Observe que isso aqui não deixa de ser 7 terços. Né? Mas por que eu escrevi assim? Para fazer aparecer o inteiro. 6 dividido por 3, ó, observe que esse expoente vai ficar 2. Ó. Então, 2 elevado a 7 terços, fica 2 elevado a esse número aqui. Aí esse 6 sobre 3 você escreve como 6 sobre 3, não deixa de ser 2, né? Então fica 2 elevado a 2 mais 1 terço. Ok? Aí usa essa terceira propriedade aqui, ó, onde essa potência só viram duas multiplicadas. Aqui o M e o N são 2 e 1 terço. Aí vai virar duas potências com a mesma base 2, certo? Fica 2 ao quadrado vezes 2 a 1 terço. É a terceira propriedade da direita para a esquerda, onde uma potência só viram duas multiplicadas, com a mesma base. Ok? Pronto. O 2 a 1 terço eu transformo em raiz de novo, isso é raiz cúbica de 2. Ó. O 2 ao quadrado eu escrevo como 4. Então, observe que deu o mesmo resultado aqui. Certo? Dois caminhos aparentemente diferentes que chegam no mesmo canto.
Nesse segundo, eu escrevi os 7 terços como uma soma de fração. E fazendo aparecer o número inteiro. Ok? Vamos para o outro. Essa outra aqui, ó. Eu quero simplificar raiz quinta de 4.096. Ou seja, eu quero deixar esse número dentro da raiz o menor possível. E se der, até tirar essa raiz. É isso que é simplificar. Deixar esses números menores possíveis ou até tirar a raiz. Você vai fatorar o 4.096. Dá 2 elevado a 12. Fatorado, raiz quinta, índice 5. Aqui você vai transformar a raiz numa potência. Isso aqui fica 2 elevado a 12 dividido pelo índice 5. 2 elevado a 12 sobre 5. Transformei numa potência. Aqui você segue 2 caminhos, como no problema anterior. Você pode fazer desse jeito ou desse aqui. Certo? Aparentemente são caminhos diferentes, mas você está usando as mesmas coisas. A definição de potência e as propriedades da definição de raiz e as propriedades das potências. Certo? Então, resolvo qualquer problema desse usando a definição de raiz e propriedade das potências. Pronto. Primeiro caminho que eu posso seguir. Você pode escrever esse 2 elevado a 12 sobre 5 assim. Coloco o 12 para dentro, parênteses, e coloco um quinto para fora. Isso aqui não deixa de ser 12 vezes um quinto, 12 sobre 5, né? Ok? Então, é a mesma coisa, certo? Então, coloco o 12 para dentro. Aqui você tem 2 elevado a 12, eu escrevo de um jeito que apareça um número que dê para dividir por 5. Repetindo, esse 12 aqui eu escrevo de um jeito que apareça um número que dê para me dividir por 5. O 10, ó. Então eu escrevo 2 a 12 assim, ó, 2 a 10 vezes 2 ao quadrado. Observe que isso aqui não deixa de ser 2 a 12, né? Pela terceira propriedade aqui, ó. Certo? Da direita para a esquerda. O n é 10, o n é 2, fica 2 a 12. Terceira propriedade da direita para a esquerda. Certo? Por que eu dividi de 2 a 12 assim? Para dar um jeito de aparecer um número que dê para me dividir por 5. No caso é o 10. Certo? Pronto. Aí você faz aqui, né? 10 para cá embaixo. 2 elevado a quem? 10 vezes 1 quinto. 10 sobre 5, que é 2. O expoente aqui fica 2. Então, o expoente desse 10 vezes 1 quinto fica 2. Esse primeiro 2 fica com o expoente 2. O segundo 2 aqui. 2 elevado a 2 vezes 1 quinto. Ou seja, 2 elevado a 2 quintos. Certo? Para baixo aqui. O 2 ao quadrado, eu repito. Essa potência eu transformo em uma raiz. Ó. Raiz quinta de 2 ao quadrado. Definição de raiz. Certo? No sentido contrário. De potência, eu passo para a raiz. Bom, deu isso aqui. Agora o 2 ao quadrado é 4, daqui o 4, né? E aqui fica a raiz quinta de quem? 2 ao quadrado, 4. Pronto. Isso aqui é esse meu númerozão aqui, essa raiz aqui simplificada. Ok? Outro caminho que eu posso seguir, que dá o mesmo resultado. Você escreve esse expoente, 12 quintos, como 10 quintos mais 2 quintos. Ó, isso aqui não deixa de ser 12 sobre 5. Né? Escreva o expoente assim. Para quê? Dá um jeito de aparecer o inteiro. Certo? Então, fica 2 elevado a quem? Fica 10 sobre 5 é 2, mais 2 sobre 5. Certo? Pronto. Aqui é uma potência só, você quebra ela em duas multiplicadas. Com a mesma base 2. A terceira propriedade. Fica essa base 2, ó. Ela é 1 elevado a 2 e o outro elevado a 2 quintos. Ó. Então, primeiro, o n aqui é 2 e o n é 2 quintos. Essa propriedade aqui, ó, da direita para a esquerda. Certo? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 2 quintos. Aí vem para cá. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui, essa potência, eu transformo numa raiz, de volta. Definição de potência da direita para a esquerda. Né? Transformo numa raiz. 2 ao quadrado com o índice 5 aqui fora. Isso aqui dá o quê? Repito, 4. 2 ao quadrado dentro da raiz é 4. E o índice aqui fora é 5. Certo? Observe que deu o mesmo resultado. Nos dois problemas, eu usei apenas a definição de raiz e as propriedades das potências. Chego no mesmo caminho, no mesmo resultado. Certo? Quero agora simplificar esse aqui. Ó. Raiz 12, o índice é 12 de 49. Isso tudo está elevado ao cubo. Simplificar. Deixar da forma mais simples possível. Vamos lá. Você faz o seguinte. Você escreve o 49 como 7 ao quadrado. Né? 7 ao quadrado
repete a raiz, repete o índice, repete esse expoente que está aqui fora. Certo? Agora vamos para cá. Agora eu vou tirar essa raiz e transformar numa potência. Pela definição de raiz, isso aqui é o quê? 7 elevado a 2 dividido pelo índice, 2 sobre 12. 7 elevado a 2 sobre 12. Definição de raiz, transformei a raiz numa potência. Então o índice aqui é 12. Repito o 3 que está do lado de fora. Aqui o que é que você faz? Usa a primeira propriedadezinha aí. Ó. Tem dois índices aqui. Tem a base 7, tem essa fração e tem o 3. Multiplica esses dois aqui. Ó. Fica 7 elevado a esses dois númerozinhos multiplicados. 7 elevado a quanto? 3 vezes 2, 6 sobre 12. Ó. 7 elevado a 6 sobre 12. Aí você lembra que 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1 meio. É só você simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por 6. Então 6 sobre 12 é 0,5. 1 meio é 0,5. Então são frações equivalentes, a mesma coisa. Então eu troco 6 sobre 12 por 1 meio. 7 elevado a 1 meio. Agora eu volto para a raiz, de potência para raiz. Isso aqui é raiz quadrada, o índice 2, ó, 2, o índice 2, e 7 elevado a 1. Certo? Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 7. Observe que se o índice eu não coloco, subtende-se que é 2. Né? Certo? Se for raiz quadrada, você não precisa colocar o índice. Fica subtendido. Então, essa aqui é essa coisa feia aqui simplificada. Né? Ficou bem menorzinha, né? Essa última aqui, para a gente terminar a nossa aula de exercícios. Quero simplificar essa coisa aqui. Observe que tem duas raízes. Aqui, se o índice não aparece, é porque é 2, né? E aqui tem o índice 3. O que é que significa simplificar aqui? Você deixar, se for possível, deixar uma única raiz, certo? E diminuir esses números aqui, se for possível também. Vamos lá. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Esse 4 aqui você escreve como 2 ao quadrado, né? Deixa de ser 4, ok? Essa raiz de dentro, vamos eliminar. Como? Transformando essa raiz aqui numa potência. Então, aqui fica o quê? 2 elevado a 2 terços. Né? Definição de raiz. Eu transformo a raiz de dentro numa potência. Observe que o índice aqui é 3. Ok? Sobrou só a raiz de fora. Essa que está aqui, que era grandona. Né? Sobrou só ela. Então, isso aqui é o quê? Se o índice não aparece, fica subtendido que esse índice é 2. Né? Então, aqui é a raiz quadrada. Então, a minha expressão ficou com essa cara aqui. Certo? Aí, de novo, eu vou usar a definição de raiz. Transformar a raiz numa potência. Eu repito a base 2. Aí fica esse expoente de dentro, ó, 2 terços, dividido pelo índice 2. Então, repita a base 2. O expoente do número dentro da raiz, 2 terços, dividido pelo índice. Númerozinho fora da raiz. Ok? Pronto. Aí eu fico com 2 elevado a quê? Observe que isso aqui é uma divisão de fração. 2 terços dividido por 2. Ou 2 sobre 1. Como é que você faz essa divisão de fração? Você repete a primeira fração, 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui é 2, fica 1 meio. Certo? Então o meu expoente, que era uma divisão, ficou isso aqui. Ó. Ok? Expoente do 2. Certo? Aqui você faz, repete o 2, né? Fica no expoente, 2 vezes 1, 2. Embaixo, 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 2 sextos. Você pode ainda trocar esse 2 sextos por 1 terço. Ó. Pegar uma fração equivalente, os números menorzinhos, né? Divide em cima e embaixo por 2. Fica 1 em cima, 6 por 2, 3 embaixo. Fica 2 elevado a 1 terço. Aí eu volto para a raiz, transformo potência em raiz. Isso aqui é o quê? Raiz cúbica de 2. Observe que o índice 3, ó, do lado de fora, ó, o denominador do expoente. Certo? Então ficou isso aqui. Ó. Então, isso aqui é essa minha expressão aqui simplificada. Duas raízes virou uma raiz só. Ok?